pegar um gancho naquela pergunta que a Mariela fez logo no comecinho? A gente tem que contar tudo? E o que é contar tudo para o psicólogo? Eu achei fantástica a ideia do contar tudo e o que é tudo, porque, na realidade, a gente só procura terapia porque a gente está incomodado com alguma coisa, né? Pode ser uma angústia existencial, pode ser um problema concreto, pode ser um problema relacional, mas a gente vai porque a gente está com alguma coisa incomodando. A gente vai porque está com alguma coisa incomodando, mas muitas vezes a gente não vê o espectro todo da nossa vida. A gente vai e acha, olha, isso é o importante. E aí, como acho que foi você, Renata, que falou, olha, contar tudo sobre aquele assunto. Na conversa aqui, acho que você falou alguma coisa assim. Tudo sobre aquele assunto, muitas vezes, deixa alguma coisa de fora. Então, eu acho que é isso mesmo. A pessoa vai e deveria falar tudo sobre aquele assunto, mas seria interessante se ela pudesse dar uma explanadinha sobre a vida dela como um todo, um contexto, porque muitas vezes alguma coisa que está fora dessa órbita da percepção dela, está ali num cantinho, pode ser importante. Agora, é isso. Se você for falar tudo o que aconteceu na sua vida, naquela 1 hora que você tem ali com o terapeuta, você não consegue falar tudo e não consegue ir ao problema em si. Então esse tudo é muito relativo. Isso se eu tiver 1 hora, porque eu já fiz terapia que era 10 minutos. Isso é uma abordagem que é muito controversa. Ela existe, né? Porque é para te deixar na angústia, então você vai lá e tenta mergulhar no seu problema porque você sabe que você está angustiado. Mas hoje em dia é muito controverso. Eu tô falando, eu tinha que pensar no que você ia falar. O que eu ia falar, porque eu não sabia quando que o terapeuta ia encerrar a sessão. Porque podia durar 5 minutos ou podia durar 1 hora. Mas aí depende de como eu tava na hora que ele falava. Na hora que eu achar que tá no ponto de eu parar e pra você refletir sobre esse ponto, eu paro e você vai pra casa. Você vai embora. Porque a sessão é entre sessões. É o chamado tempo lógico. A sessão é entre sessões. Eu tô aqui pra te orientar. Se você sai da terapia e para de pensar, para de fazer terapia. Exatamente. Entendeu? Porque aí não vale. Nossa, então é por isso que eu amo a Sara, minha psicóloga. Porque a gente fica ali 1 hora, dali a pouco 1h30, dali a pouco... A gente sempre estende. Porque Viviane, eu também, beijo, Viviane. Ela não me deixa sair angustiada de lá, nem... Eu sempre saio muito mais leve. Gente, mas eu fiz terapia. Eu acho que você tá fazendo... Ela é sua amiga, hein? Porque eu não saio leve de terapia nenhuma. Inclusive, eu saio com a cara roxa, eu choro horrores. Nunca saio feliz, assim, eu choro, mas eu saio leve porque, na medida em que eu vou falando as coisas que eu normalmente não verbalizo, eu reflito. E saio pelo menos assim... aliviada. Tranquila por ter colocado pra fora. E não... porque pelo menos é uma característica minha. O que eu guardo me incomoda muito mais. Então, por isso que normalmente eu não guardo rancor das pessoas. Porque se a pessoa me irrita, eu vou lá e falo. Se eu falo, não guardei pra mim, foi. Agora, se eu não respondo, aí eu fico um pouco chateada, assim, sabe? Então é uma característica minha, talvez, né? Assim, a terapia pra você sair mais leve? Pois é, isso a gente está falando de abordagens diferentes do processo terapêutico. Tem muitos estudos que comparam abordagens terapêuticas e o que eles concluíram que, na realidade, é essa aliança que se forma entre o terapeuta e o cliente, ou o paciente, o nome que se quiser dar, o consulente, se a gente quiser chamar, essa pessoa que está ali em interação é muito mais importante do que a abordagem em si. Então, tudo que já se fez de pesquisa, tem algumas abordagens que são efetivas para resolver problemas. Então, quando você tem problemas pontuais, existe uma abordagem que é mais avaliada como eficiente. Que é a abordagem cognitivo-comportamental. Né? Agora, do ponto de vista de se sentir melhor ou de produzir uma melhora na percepção da vida, parece que todas as abordagens estão no mesmo nível, só que depende muito do estilo do terapeuta, do estilo do cliente e de como essa relação se coloca, como ela se completa. Uma coisa interessante nisso é que, até onde a gente sabe, o processo terapêutico ele funciona, claro, existem técnicas para pontualmente atacar problemas, mas ela funciona porque existe ali uma relação que é ética, estética e lógica na terapia. O que é isso? Quando eu chego na terapia angustiado, tô lá, né, cheio, eu faço uma catarse, coloco aquilo para fora, e à medida que eu vou colocando aquilo para fora, nessa relação que se forma, se constrói essa aliança, e nessa aliança eu começo a avaliar o que é importante para mim.
né? O que me faz ser feliz, o que me deixa triste, o que me faz a vida mais doída. Eu vou falando dessas coisas e começo a descobrir o que eu valorizo na minha vida. Isso é o que a gente chama de processo estético, né? Estética tem a ver com aquilo que a minha apreciação do mundo, aquilo que eu atribuo valor. Quando eu descubro o que é valioso para mim, eu começo a olhar para o mundo e começo a pensar como que esse mundo deveria ser para ter essas coisas valiosas nele. E aí eu começo a mudar a minha relação com o mundo. Eu começo a pensar nesse mundo ideal, que é uma relação ética, né? A ética é o lugar que eu habito, o lugar que eu quero morar, o lugar que eu quero viver, que lugar eu ocupo no mundo. E aí eu começo a passar por ouvir a mim mesmo, né, e pensar sobre a forma como eu lido com esse mundo, que é uma dimensão lógica, é racional, né? Então muitas vezes as pessoas acham que ir na terapia é basicamente desabafar, né, ficar falando, ou ficar falando racionalmente das coisas, e não é. Ela envolve muito essa dimensão sentimental e de apreciação da vida. É isso que cura na terapia. Isso você pode fazer em 15 minutos no momento de angústia, apesar de toda a controvérsia que envolve, né, ou pode fazer quando a pessoa estende isso e vai estressando essa questão até que você esvazie e se sinta mais equilibrada para sair, né? Existem várias formas intermediárias desses dois extremos, né? O que é bacana na terapia e o ideal deveria ser, é que sejam duas pessoas, uma de frente para outra, pode ser de costas, dependendo da abordagem, né? Mas uma de frente para outra, as duas são seres humanos. A única coisa que diferencia as duas únicas coisas, uma é a atitude de uma que está ali para ajudar a outra, e a outra é a questão de que essa uma entende mais de psicologia do que a outra. Então, esse é o diferencial. Então você não vai lá para contar seus problemas, desabafar com um amigo, por exemplo, porque o amigo vai passar a mão na tua cabeça. O terapeuta fala assim, você tem certeza? É isso mesmo? É porque eu faço terapia há muitos anos, assim, acho que a primeira sessão de terapia que eu me lembro, eu não devia ter 10 anos, né? Eu tô com 48. E menina. Já passei por muitos tipos de terapia, né? E hoje, olhando para trás, eu acho que eu comecei a fazer terapia deve ter 10 anos mesmo. E antes era isso, eu chegava lá e contava as coisas, mas falava, hoje meu dia foi tal, minha semana foi tal. Não é isso que é, assim, né? Hoje eu entendo que a terapia é muito mais do que contar tudo que aconteceu com você, né? Porque esse tudo que aconteceu com você tá muito na superfície, né? Então a minha terapeuta hoje, né? Primeira sessão que eu fui fazer com ela, cheguei, eu tava por aqui com a minha família e falei, meu pai, não sei o que, minha mãe. Fiquei 2 horas lá com ela, que foi a primeira sessão, fiquei 2 horas falando. Falei assim, nossa, adorei conhecer a sua família. A próxima sessão a gente vai falar, você vai me falar de você? Porque eu tava falando da minha angústia, né? Mas não é, eu não vou lá pra tratar o outro. Eu vou lá pra me tratar. Cara, mas essa sua angústia diz sobre você também. Mas nessa minha fala, não estava falando sobre mim, né? Eu estava contando o que o outro estava fazendo e tudo, e ela estava perguntando, mas e aí, o que você está sentindo com isso? Eu acho que isso traz uma pergunta para ele, assim, porque eu enxergo, às vezes, como contexto. Porque às vezes você tem um problema, boa parte dos nossos problemas são causados por causa do contexto que a gente está inserido. Então, quando você conta o que te incomoda no outro, mesmo que o outro esteja certo, mas está te incomodando dessa forma, vai fazer talvez o psicólogo conseguir enxergar uma questão que é sua. Tipo, em algum momento ele vai te perguntar, e por que essa atitude do seu pai te incomoda tanto? Mas precisa do contexto, não? O contexto ele é importante. Eu acho que a grande frase que acho que resolve essa questão é uma máxima do Sartre, né, do filósofo, que é muito repetido em curso de psicologia, que é aquela, não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que o que os outros fizeram de você. O que importa é o que você faz daquilo que os outros fizeram de você, que é uma visão do existencialismo, né? Então a ideia é você, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, tal, e aí o que você vai fazer? O que você vai fazer disso? Já aconteceu, né, quando eu tinha consultório, que pessoas ficassem falando. É muito frequente, às vezes, o cônjuge falar da cônjuge ou a cônjuge do cônjuge. Né? Então, inclusive tem um nome que sempre me vem à cabeça de um determinado paciente, que a paciente falava sempre, tudo era culpa desse marido dela. O nome dela eu não me lembro mais, que tem 30 anos isso. Mas o nome do marido eu lembro, de tanto que ele era repetido. Né? E teve uma hora que eu falei assim, aqui, você já percebeu como é? E ela reclamava que
que todo mundo falava que ela era chata. Né? Nossa, muito chata. O pessoal reclama que eu sou chata, mas é porque a culpa dele, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí um belo dia eu virei e falei assim, aqui, você já pensou que você pode ser chata mesmo? Né? Eu nunca mais voltaria. Eu acho muito pois chato. Provavelmente, mas você tem que escutar. Eu acho muito chato ficar escutando você falar sempre do fulano, né, dizendo isso. É chato mesmo. Você não acha que isso é chato? Né? Aí ela ficou muito incomodada e realmente foi embora. Aí, anos depois, na época do Orkut, ela me encontra no Orkut e fala assim, oi, não sei se você se lembra de mim, meu nome é fulana e tal. Mas do seu marido, com certeza. Aí, é claro, eu me lembrei dela, ela falou assim, olha, eu queria te dizer que aquilo que você me disse foi muito importante, eu não voltei mais, mas olha, eu fui pra casa, aí parei com a terapia, mas aí depois eu resolvi conversar com o fulano, aí a gente se separou, aí eu mudei pra tal cidade, eu comecei a cantar, arrumei um emprego, que ela era dona de casa, reclamava que ele não deixava ela trabalhar, e aí minha vida tá ótima, muito obrigado. Aí anos depois, né? Aí eu falei assim, olha, então realmente ela precisava ouvir que eu tava sendo chata, que aí ela começou a olhar pra ela e viu assim, olha, minha vida realmente tá chata, mas... E realmente tá o problema era o marido, né? Porque depois que separou que começou a dar certo. Não. O problema era ela que ainda tentava ficar com o marido. E o marido era um homem comum, assim. Eu acho que aquela situação, eu não tava atendendo o marido. Né? O que eu sabia era como ela estava com o marido. E acho que assim, naquele contexto, os filhos estavam achando ela chata, todo mundo estava achando ela chata, talvez o marido também achasse.